Senhores telespectadores, estamos iniciando mais um programa ASP-UF em Ação, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. Temos produzido alguns programas sobre unidades da Universidade Federal Fluminense. Hoje, estamos com a presença do professor Jürgen Stilk, que foi diretor da Faculdade de Engenharia, do Instituto de Física, no período 2010-2011 a 2015. E contamos, então, com a participação dele na experiência vivida como diretor do Instituto. O professor Jürgen é bacharel em Física, é mestre em Física também pela USP, doutor em Física pela USP, foi professor da USP de 79 a 90, depois foi professor da Universidade Federal de Santa Catarina de 90 a 98, e de 98 para cá é professor de Física do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado, professor, por sua presença, sua participação, e vamos conhecer hoje o Instituto de Física da UF. Primeiramente, gostaria que o senhor nos dissesse algo sobre a origem, a existência, o funcionamento do Instituto de Física da UF. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, de falar sobre o meu instituto, como ex-diretor, e o instituto ele surgiu já junto com a universidade, inicialmente, basicamente, como prestador de serviços para a área de engenharia, por exemplo, que até hoje é a nossa grande área, digamos, de estudantes. A maioria dos estudantes que atendemos são da escola de engenharia, e aos poucos ele foi se alterando, e sofisticando de certa maneira. Nos anos 70, final dos anos 70, foram trazidos os primeiros professores com perfil de pesquisador, porque antes era muito centrado na parte mais importante, que é a parte didática, mas nessa época houve um grande esforço, não só aqui, no Brasil todo, de haver, mudar o perfil para um instituto mais de pesquisa, que também tivesse a parte de pesquisa. E foram vários professores que foram contratados nessa época, muitos deles argentinos, porque isso coincidiu com uma grande crise política na Argentina, e pessoas de excelente nível tiveram, por uma razão ou outra, de emigrar. Não foi só aqui na UF, foi no Brasil todo. Muitos colegas argentinos vieram ao Brasil nessa época, vários deles que já estão aposentados, que eu saiba não restou nenhum, vários deles vieram para a UF na época, isso foi o núcleo, digamos, da pós-graduação. Bom, quer dizer, o Instituto, ele atende aos 3 planos, vamos dizer assim, as 3 dimensões da ideia da Universidade Brasileira: ensino, pesquisa e extensão. E o Instituto de Física, então, tem hoje uma característica também de ensino, também de pesquisa, também de extensão. Na parte de ensino, o senhor diz que muitas disciplinas, muitas ofertas são feitas para outros institutos, outras unidades da UF. Exemplifique um pouco mais essa questão. Eu acho que, quer dizer, nesse sentido, tem uma certa similaridade com toda a área de ciência básica. A gente poderia comparar, por exemplo, com a matemática, que talvez tenha ainda essa característica mais marcante, e a química também. E a física é outro exemplo desse tipo, porque nós damos aula desde a engenharia, que eu citei, talvez o maior número de alunos, mas para a química, para a própria matemática, para a farmácia. E, então, os alunos que nós atendemos são, da grande maioria, de fora, porque é claro que nós temos também o nosso curso de graduação, os dois, tanto o bacharelado como a licenciatura, porém, em termos quantitativos, são relativamente poucos alunos. Então, na graduação,
vamos dizer, a maior parte do nosso esforço didático é de prestar serviços, digamos, ou aulas do ciclo básico para outras unidades. E pegando especificamente os alunos de física, eles entram, fazem o básico junto com outras tal, depois são oferecidas disciplinas específicas para a formação da física. Aí oferece o bacharelado e oferece que outros cursos? Vamos dizer, o curso especificamente de física. O nosso curso de graduação em física é dividido em 2, não é? E hoje em dia são coordenações de curso independentes, isso mudou recentemente. Então, nós temos o curso de bacharelado, que são 4 anos, é o padrão, 2 anos de ciclo básico, mais 2 anos de ciclo profissional, que são as disciplinas mais diferenciadas. E temos o curso de licenciatura, né, que se destina a formar professores de ensino médio. Né? Também é um pouco mais longo porque ele é noturno. Então, vamos dizer, a carga diária, né, tipicamente não são 8 semestres, são 9, é um pouquinho mais longo para a pessoa se formar, porque ele é um curso de todo noturno, né, que a demanda é maior nesse horário. Já o curso de bacharelado é vespertino e noturno. Você funciona predominantemente à tarde e noite. Sim. E o aluno se inscreve tarde e noite para os cursos. Isso. Na licenciatura, uma das questões que a gente percebe, na minha experiência de trabalhar com escola, ensino fundamental e médio, percebia que há uma escassez, há uma falta de professores de algumas disciplinas para o ensino médio. Então, por exemplo, física, biologia, química, matemática, geografia, são disciplinas para as quais a gente tinha muita dificuldade de ter professores na escola básica. E, na minha experiência, muitos professores que eram professores, por exemplo, de física, na instituição, eles eram, ao mesmo tempo, professores da UF, do Instituto de Física da UF. Mas eu ficava estranhando um pouco, porque Niterói tem uma universidade grandiosa, tem outros cursos superiores. Por que estão faltando professores de física, de química, de matemática e tal? Então foi se percebendo que a licenciatura, e aí a minha pergunta, a procura da licenciatura e a procura do bacharelado, ele é mais ou menos equilibrado ou há uma distorção? Há uma distorção também na procura. Existe um problema básico, tanto no bacharelado como na licenciatura, que é a procura relativamente baixa, comparando com carreiras, digamos, mais valorizadas, né, no que se chama hoje de mercado, sei lá, é uma coisa curiosa, né? A física, obviamente, não está entre essas carreiras, né, de engenharia, medicina, outras também não estão. E isso cria, não só aqui na UF, acho que no Brasil, um problema sério em todos os cursos de física, seja de licenciatura, seja de bacharelado, de evasão. Porque o aluno entra, digamos, mais ou menos mal preparado e o curso demanda muito esforço, né, mesmo para um aluno bem preparado. Então, isso cria uma distorção e nós temos taxas de evasão altíssimas, taxas de reprovação muito altas, particularmente na física. Elas são menores na engenharia, pelo fato dos alunos entrarem mais bem preparados. Então, isso a gente tem tentado minorar, por exemplo, colocando disciplinas iniciais, né, alterando um pouco o currículo, mas esse problema continua. Eu acho que a procura na licenciatura é menor ainda. Eu interpreto isso como um pouco incentivo, né, digamos, particular, né, no Brasil, para a carreira de professor. Eu acho que, né, esse é um problema que transcende, digamos, a nossa competência. Claro. O que nós tentamos fazer lá digamos, mudar o currículo e tal, e preparar o aluno um pouco melhor, né, adaptar o currículo, mesmo limitado nos 4 anos, nós não podemos estendê-lo, né, e tentar diminuir a taxa de evasão, mas ela é muito alta. E essa explicação que o senhor está dando, acho que também é válida para outras disciplinas que eu nomeei, como biologia, como química, como matemática, como geografia. Por quê?
não havendo uma política pública de valorização do professor, não havendo uma, vamos dizer, perspectiva salarial que compense para a profissão do professor, esses alunos que buscam inicialmente uma licenciatura, eles migram ou desistem ou migram para outras ofertas que se fazem no mercado em geral. Isso se aplica na física como se aplica em outros. Acredito que seja um problema que precisa ser mais bem visto pelas autoridades públicas, no sentido de pensar um pouco melhor a carreira docente no magistério em todos os níveis. Não só no nível superior, mas também no ensino médio. Que explica muito que o professor bacharel, ou então o que seria o licenciando, vai migrar para, no caso da geografia, para a geologia, no caso de matemática, para pesquisa matemática. E esse aluno de física talvez migre também um pouco para a pesquisa. Para a pesquisa, né, existe uma atração muito grande, né, já natural pela pesquisa, mas esse efeito acaba... A pessoa com licenciatura, por exemplo, pode se candidatar para a nossa pós-graduação. Não é? Então, isso é bastante frequente. Né? E é ruim, né, que seja assim, mas é a realidade. Estamos chegando quase ao final do primeiro bloco, mas o senhor tocou uma questão que, de repente, vale a pena, ainda nesse bloco, retomar no outro bloco, que é essa ida do aluno que faz licenciatura, ele está habilitado a fazer a pós-graduação. E aí o senhor acrescentou que não é bom. Ou seja, não é bom no sentido que o aluno termina a licenciatura, vai fazer logo a pós-graduação. Mas aí ele pensa em quê? Terminada a pós-graduação. Bom, aí isso abre as portas para ele para uma carreira de docente universitário, né, que acaba sendo mais atrativa para ele. Perfeito. Essa é a perspectiva dele. Quando eu falo não é bom para o país. Né? Talvez individualmente para ele seja bom, né? Mas para o país não é bom. Perfeito. Então há um esforço em capacitá-lo na parte didática e tal. Claro que nós também precisamos ter a parte didática na universidade, mas ele acaba indo para a universidade. Bom, terminamos o nosso primeiro bloco. Dentro de instantes voltamos para o segundo bloco, continuando a nossa conversa com o professor Jürgen Stilk, do Instituto de Física. Muito obrigado. Senhoras e senhores, estamos retomando o nosso programa no seu segundo bloco, entrevistando o professor Jürgen Stilk, do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense. Na primeira parte, nós conhecemos um pouco mais o Instituto, o tipo de oferta que faz, a sua história, a sua graduação, e nos fixamos um pouco na questão ensino. Nesse segundo bloco, vamos dar mais dimensões sobre o Instituto de Física, enfocando um pouco mais também a questão toda das pesquisas, da pesquisa em si e também de extensão. Então, a pergunta que eu faço, professor, é como é que funciona a pesquisa
no Instituto de Física? Bom, como eu disse, no final dos anos 70 e início dos anos 80 começou a parte de pesquisa, que está muito atrelada à pós-graduação, né? Em particular, inicialmente nós tínhamos só o curso de mestrado, né? Com o tempo foi criado o doutorado, primeiro numa só área, e aos poucos foram sendo contratados professores com perfil de pesquisador e se diversificando, inclusive, as áreas de pesquisa. Então, hoje nós temos muitas áreas de pesquisa, tanto teóricas como experimental. No início era só o que se chamava na época física do estado sólido, mas isso foi se diversificando e hoje nós temos desde cosmologia, né, até física das radiações, experimental, quer dizer, um amplo espectro de temas de pesquisa. E os pesquisadores se organizam em grupos, né, que podem congregar vários deles, ou alguns grupos são de uma pessoa só, né, pela área de pesquisa deles. E normalmente, né, isso faz parte também, a pós-graduação, a orientação e tal, é uma coisa intrínseca relacionada com a pesquisa. Né. E essas pesquisas costumam depois ser publicadas? Sim, o Instituto até, né, publica da ordem de cento e tantos artigos anualmente em revistas indexadas, né, que é o que conta realmente, em geral estrangeiras, né, porque é o que acontece. Então isso dá uma medida um pouco da produção, né, científica do Instituto. E se formam também todo ano, isso flutua um pouco, porque o número é menor, né, mas se formam da ordem de 10, 15 doutores e 20 mestres, né, todo ano lá. Então, isso com o curso de pós-graduação da ordem de 40 professores. Professores daqui, mas também o nosso curso de pós-graduação abrange professores de Volta Redonda, do ISEX, né, do Instituto de Ciências Exatas de Volta Redonda, que estão ligados à nossa pós-graduação. Sim. E eles também entram nesses grupos de pesquisa? Ah, sim, em condições de igualdade. Né, são administradas disciplinas de pós lá, a maioria por eles, né, algumas disciplinas básicas da pós, portanto nós temos em duplicata, são ministrados aqui em Niterói e no ISEX em Volta Redonda. E essas pesquisas, elas costumam ser pesquisas, vamos dizer, independentes no sentido, realizadas na UF, por professores da UF, ou há também pesquisas, produções com outras instituições, vamos dizer, articulado com outras universidades ou outras instituições. Sim, tem as duas coisas, digamos assim, né? Nós temos muita colaboração com pessoas do exterior, por exemplo, né? Por razões de carreira de cada um. Então nós temos bastante colaborações, por exemplo, dentro da América Latina, mas temos também com os Estados Unidos. Eu, por exemplo, tenho colaboração com a Índia, Inglaterra. Então, vários colegas têm esse perfil. Existem também na física o que a gente chama de grandes colaborações. Essas coisas que estão no jornal, né? O LHC e tal, são coisas diferentes no sentido que envolvem da ordem de centenas de professores. Então você tem um artigo com 150 autores. Aqui na América Latina, na Argentina, nós temos o laboratório Pierre Roger, que é um laboratório de raios cósmicos, né, também na mesma área de altas energias e tal, só que sem usar um acelerador, que envolve muita gente no Brasil, inclusive do nosso curso. Né, então são as grandes colaborações. E tem as colaborações mais comuns que envolvem 3, 4 pessoas, né, então o perfil é bem diversificado. E o aluno também pode participar de projeto de pesquisa? Ah, sem dúvida. Tanto no nível de mestrado como de doutorado, hoje em dia, o padrão de hoje, isso redunda em publicações e tal. Né? Então o aluno, ele na verdade é essencial, eu acho. Né? Porque ele vai renovando e tal, e a participação dele é muito forte. Mas é claro que a pessoa é mais experiente e tal, tem a sua importância também, né, em orientar as coisas. É porque a articulação ensino-pesquisa então acontece profundamente no Instituto de Física. Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo no nível de graduação, nós temos um programa bastante forte de iniciação científica. Né? Então o aluno ainda na graduação, não só da física, alunos de engenharia e tal, participa às vezes, né, desses programas de iniciação. E tal. Sim, e há um apoio dos órgãos públicos em termos de bolsas, em termos de incentivos para o aluno quiser continuar nas pesquisas? Sim, quer dizer, tem minguado um pouco, né, como nós sabemos, como tudo, mas
houve bastante apoio no passado, espero que volte ao normal no futuro. No momento estamos numa época um pouco crítica nesse aspecto, né? Não só de apoio, porque em muitas áreas também as pesquisas dependem crucialmente de apoio financeiro para acontecerem, né? Até materiais, equipamento e tal. E no momento nós estamos numa época um pouco crítica, né? Até a Sociedade Brasileira de Física se manifestou sobre isso, né? E é uma situação complicada, porque às vezes você deixar de pagar alguma coisa por um ano, você está jogando no lixo algo que levou 20, 30 anos para ser construído, né? Porque as coisas, não é que você está diminuindo o ritmo, você está inviabilizando o futuro. Perfeito. Então, perfeito. é um A problema. sequência do processo. Exatamente. Sei. E a gente olhando um pouco a extensão, como é que o Instituto de Física, via alunos, via professores, realiza projetos de extensão? Talvez o mais relevante, né, também em tamanho e tal, e abrangência, seja a Casa da Descoberta, né, que é essa ideia, é um laboratório de demonstração, basicamente para alunos de ensino médio, mas atende também alunos de ensino fundamental e também alunos da própria UFA ou de outras universidades, então os 3 segmentos. E é basicamente tocado por monitores que são estudantes da própria universidade. É claro que existe um grupo de professores da física e da química envolvidos no projeto, né, muito envolvidos, mas basicamente ele é tocado por monitores. Então acho que na própria carreira desses nossos alunos é uma experiência importante, porque é uma coisa diferente, é você tentar explicar a ciência sem ser técnico, né? Isso é muito difícil para nós. Qualquer um de nós, pesquisador, você exprimir suas coisas sem usar linguagem técnica é uma dificuldade. Então isso é o que se faz na Casa da Descoberta. Por exemplo, exprimir conceitos físicos relativamente sofisticados, mesmo em mecânica, o momento angular, por exemplo, que é um conceito de mecânica, para um aluno de nível médio que, obviamente, não viu aquilo, não tem a base matemática, né? E isso acho que para os estudantes, para os monitores, também é uma experiência interessante, a gente tem visto. E é bom que as escolas de nível médio, especialmente, tanto públicas como particulares, estejam atentos a essa oferta que o Instituto de Física faz. Porque a Casa da Descoberta é uma instituição mantida e ligada ao Instituto de Física, que recebe visitas de grupos de alunos de escola média, especialmente ensino médio, especificamente de física, com diferentes experimentos. E aí até como é que uma escola, como é que um grupo procede para chegar à Casa da Descoberta e para se beneficiar com um aprendizado na Casa da Descoberta. Como é que é feito isso? Não, é muito simples. Ela fica aberta todos os dias da semana e um sábado por mês também, né? E basta agendar. Quer dizer, basta fazer o agendamento e, como eu disse, podem ser crianças de nível fundamental, médio, né? Normalmente os de nível superior são visitas individuais. Aos sábados, por exemplo, é comum ter visitas familiares também, né? Os pais com as crianças e tal. E os experimentos são de física, mas também tem muita coisa de química lá também. Um pouquinho de matemática. É curioso falar em experimento de matemática, mas existem alguns conceitos matemáticos, né, mostrados na prática também. Então, é aspecto amplo. E agora eles estão, inclusive, tem uma parte interna, e nós temos uma tenda no exterior também, na Casa da Descoberta, e de frente para o mar, com novos equipamentos sendo instalados agora. Sim. Então, fica ali a possibilidade das escolas, dos grupos, aprenderem mais física, se motivarem pela física, indo à Casa da Descoberta. Eu, pessoalmente, tenho o prazer de conhecer, estive lá visitando, inclusive, para incentivar alunos a conhecer, e a gente percebe que a escola média ela não tem a mesma condição de ter tanta diferença de experimentações para o seu aluno, mesmo que a escola tenha um laboratório de física montado. E muitas escolas têm um laboratório de física, tem de química,
tem de ciências, tem disso, daquilo, mas lá você tem uma diversidade muito grande. Não sei se o senhor gostaria de caracterizar, por exemplo, algum tipo de experiência que pode ser feito lá. Por exemplo, temos também lá a observação do céu, né, uma parte de astronomia. Os experimentos têm desde experimentos de acústica, por exemplo, experimentos de mecânica. Eu citei o conceito de momento angular, porque ele está ligado, né, àquela experiência da roda girante, de conservação de momento angular. Experimentos de eletricidade, né, e de química, vários de química, né, e eletricidade estática e tudo mais. Quer dizer, cobre bastante áreas da física e da química. Que bom. Então nós chegamos a abordar um pouco a questão toda do ensino, da pesquisa e da extensão do Instituto de Física da Universidade. Como estamos chegando quase ao final do programa, eu gostaria que o professor tivesse algum tempo ainda para poder colocar as considerações finais que quisesse fazer em relação a esse contato que nós temos sobre o Instituto de Física. Eu queria agradecer a toda a equipe, ao senhor em particular e toda a equipe por essa oportunidade de estar aqui falando do meu instituto e dizer que o instituto está sempre de portas abertas, né? Eu, como aluno de ensino médio, participei de feiras de ciência e a primeira vez que eu fui na USP, fui atrás de um professor da USP para me orientar numa apresentação de feira de ciências, né? Como aluno de escola técnica, na verdade, aluno de escola técnica. Então, a universidade como um todo, o Instituto de Física em particular, tem que estar aberto para tudo, né? E nós estamos sempre ali, disponíveis, né, tanto para os nossos alunos como para pessoas de fora, não só na Casa da Descoberta, né? Há colóquios mais técnicos que estão todos abertos a todos, e também, claro, muitas vezes nós participamos de coisas externas à UF, né? De apresentações e tal, de divulgação científica. Aliás, é objetivo também das chamadas Semanas de Ciência e Tecnologia, que anualmente se realizam em todas as cidades, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de cada município. E tem também esse objetivo. Nós chegamos ao final do nosso programa e queremos agradecer muito ao professor Jürgen Stilk de ter estado conosco, nos participando do conhecimento do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense. Agradecemos ao público que esteve conosco e continue em contato. Temos aí o site da ASP-UF, o telefone da ASP-UF. Mantenham-se em contato para ver este programa e outros programas produzidos pela ASP-UF em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão. Muito obrigado.